Boa noite, irmãos, a paz. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Vamos dar início ao nosso culto, vamos fechar os nossos olhos, amém? Pai amado, Pai querido, Pai santo, ó Deus, colocamos a nossa vida em totalidade ao Senhor. Ó Deus, queremos verdadeiramente dar o perfeito louvor, a perfeita adoração ao Senhor. Ó Deus, que verdadeiramente nossos corações possam estar dispostos, ó Pai, a te adorar, a bendizer ao teu nome, Senhor, ó Deus. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, Pai, porque queremos verdadeiramente, Senhor, ó Deus, sentir o teu mover, sentir a tua presença neste lugar, Pai. Ó Deus, que os nossos corações possam estar dispostos a verdadeiramente adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. Encontre em cada um de nós, ó Pai, tanto nós que estamos aqui presentes, Senhor, ó Deus, quanto os que estão dentro da casa, ó Pai, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, Pai, no poder do nome de Jesus, ó Deus. E te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai continuar a fazer, Pai. Receba, Senhor, ó Deus, o nosso louvor como aroma suave ao teu altar, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe a tua vida. A você que nos assiste nesta noite através das redes sociais. Que Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar as nossas vidas neste primeiro domingo do ano. Que seja um ano de vitória para mim e para você. Amém. Que seja um ano de bênçãos, um ano de conquistas e que tudo que Deus tem para fazer na nossa vida, amados, nós possamos estar prontos e preparados com o coração aberto para receber. Fale assim comigo, repete comigo: tudo que o Senhor tem para a minha vida, neste ano, eu recebo e tomo posse de todas as promessas dEle, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você que se encontra aqui nesta noite, você que está nos acompanhando, abrisse a sua Bíblia também agora. Você não vai assistir apenas essa reunião, você vai participar dela. Amém? Você vai abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 24. Nós vamos meditar, nós vamos ler, fazer a leitura desse Salmo. E enquanto você vai procurando aqui, você vai procurando aí na sua casa, ou mesmo onde você se encontra, vai glorificando o nome do Senhor. O Senhor é bom, amados, e a misericórdia dele dura para sempre. Só de nós estarmos aqui é um privilégio, não é verdade? Que bom estarmos na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem outro lugar melhor para nós estarmos, não. Amém? Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aí vem a resposta: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? E é tremendo estarmos aqui nesta noite reunidos. Que você que está aqui, você que está nos assistindo, seja tocado pelas mãos poderosas do Senhor. Que o teu coração se abra nesta noite. Que através dos louvores que nós iremos oferecer ao Senhor, nós aqui, você aí, onde você se encontra, dê o seu melhor. Deus está cuidando de tudo, querido, querida de Deus. Deus está cuidando de tudo para nós. Nós temos que crer nisso e confiar e descansar. Amém? Porque Ele é a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, oh aleluias.
Em tuas mãos está todo vencer. Mas cante. Ah, mas eu não sei cantar. Adore a si mesmo, feche teus olhos e cante. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar, resposta a todo aquele que clama. Na verdade a tua palavra, na verdade a tua palavra, que não pode mentir, que não podes mentir. Por isso estamos aqui, por isso estamos aqui. Mais uma vez, és a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, em tuas mãos está todo. Toma posse então, toma posse aí da tua vitória. Resposta a todo aquele que clamar, daquele que clama. A verdade é a tua palavra, a verdade é a tua palavra, que não podes mentir, que não podes mentir. Por isso estamos aqui, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, aleluias. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão, manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar, e assim vamos te adorar para sempre e para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, receba. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Grande amor demonstrado por nós lá naquela cruz. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar, e assim vamos te adorar para sempre, oh, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Bem suave, te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor. Receba então, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão, Senhor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre, para sempre, para sempre, oh, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Aleluias, aleluias. Aplauda Ele, fica à vontade. Aleluias, aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, com certeza, com toda a certeza que eu tenho no meu coração, eu digo a você: as promessas do Senhor jamais deixarão de cumprir na minha vida e na tua. A não ser que você fale assim: eu não quero, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio. E se tivéssemos que ser obrigados a vir aqui, não faria sentido. Ah, eu vou na igreja porque eu tenho que ir. Não, eu vou porque eu amo o Senhor.
Eu vou porque um dia Ele morreu na cruz por mim, pagou um preço por mim, e eu só vou porque eu amo, sou grato a Ele. Talvez você passou um dia difícil hoje. Talvez você tenha passado dias difíceis. Mas tome posse da vitória do Senhor. Receba o conforto do Senhor. Receba o consolo do Senhor. Porque por mais lutas que você tem passado, você que está me assistindo agora, maior do que todas as nossas dificuldades, é o Senhor a quem nós servimos. Grande é o Senhor. Que você possa adorar o Senhor nesta noite com essa canção juntamente comigo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Não deixe que nada te atrapalhe agora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, doce amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande, grande é o Senhor. Grande, maior do que as lutas que você enfrenta, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Aí nos resta fazer só uma coisa. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Receba, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Aleluia. Confiamos em teu infinito amor, doce amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, eu e você. Queremos o teu nome engrandecer. Receba, Senhor, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor. Nos ensina, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
e o poder ao Rei Jesus. Tu és lindo, Senhor, tu és lindo. Ao Rei, só a ti, Jesus. A honra, a glória, aleluia. Olha lá, quem ela vai? Tu e ela vai, tem terra, e ela vai. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, tu és formoso. E te louvar, Senhor, o que nós mais queremos saber, fazer. Receba, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Fica à vontade aqui, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade neste lugar. Fica à vontade, Senhor, para tocar no meu irmão, na minha irmã, que estão participando conosco deste culto. Aonde quer que eles se encontrem, vá de encontro a eles nesta noite. Aleluias, aleluias. Oh, Jesus. Senhor, tu és lindo. Eu não sei, a gente faz umas seleções de cantos para a gente cantar antes de começar o culto, irmãos, né? Mas porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Ele que sabe, que Deus aqui. Aí pega o pastor de surpresa, pega a gente de surpresa. Surpresa para nós, né? Porque para ele não é surpresa. Mas fala com esse irmão assim, dá uma viradinha para ele assim e fala assim: por que você veio hoje? Só fala, não responde não. Agora vira para ele e fala assim: eu vim para adorar-te. Amém. Nós vamos cantar essa última canção nesta noite. E já vai preparando o seu coração para receber a palavra do Senhor. Vim para adorar-te. Vim para dizer que te amo, ó Pai. És tudo para mim. E eu exalto o teu nome. E eu exalto o teu nome. E eu exalto o teu nome, ó Pai. A canção é só essa. Amém? Vim para adorar. Vim para dizer. Vim para dizer que te amo. Que te amo, ó Pai. És tudo para mim. És tudo para mim. E eu exalto o teu nome. Teu nome. Eu exalto teu nome. Eu te exalto teu nome, ó Pai. Mais uma vez, vim para adorar-te. Para adorar. Vim para dizer que te amo. Vim para dizer que te amo, ó Pai. És tudo para mim. És tudo para mim. E eu exalto teu nome. E eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome, ó Pai. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aplauda. Aleluias. Oh Senhor, como é tremendo termos sido escolhidos pelo Senhor e para estar aqui na tua presença, na tua casa nesta noite. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta noite, nesta semana, neste mês, neste ano. Amém. Daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor, que ela venha de encontro ao meu coração, ao seu coração, que ela vá de encontro ao seu coração também, onde quer que você se encontre. Que Deus possa usar a vida do pastor Reinaldo
trazendo aquela palavra que nós precisamos, não aquela palavra que nós gostaríamos de ouvir. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para o pastor Renato. Se você puder aplaudir mais uma vez o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite para você também que está participando através deste culto online. Pode se assentar. Nós somos a Igreja Unida no bairro Santa Efigênia. Para você que está através da internet, através das redes sociais, participando deste culto. E para você que está aqui, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite, através da vida do pastor Reinaldo, mas antes de ouvirmos a palavra, eu quero convidar você a ficar de pé, para nós fazermos uma oração, e nesta oração, nós colocaremos alguns propósitos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro propósito de oração, ou melhor, a primeira pessoa que nós vamos incluir, amém, nesta oração, é o filho do pastor Abel, pastor da nossa igreja lá na Argentina. O filho do pastor Abel, eles são argentinos, pastor Abel é pastor de nossa igreja lá em Buenos Aires, na Argentina, e o filho dele, pela segunda vez, já infelizmente pegou coronavírus, e ele já foi curado nas duas vezes que ele pegou coronavírus. Ele sarou o coronavírus, mas deixou algumas sequelas, e essas sequelas que eles têm, hoje no grupo dos pastores, eles pediram oração por ele, só me fugiu o nome aqui dele, mas todas as igrejas unidas no Brasil inteiro, neste momento, no culto desta noite, estão orando pela vida do filho do pastor Abel. Nós temos o vice-presidente da nossa igreja, que é lá em São Paulo, que chama Abel também, mas nem esse pastor não, amém? É o pastor Abel, da Igreja Unida lá na Argentina. Amém? E nós vamos orar pela vida dele, e nós não sabemos o nome, mas Deus já sabe, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela mãe do pastor Reinaldo. Eu esqueci o nome dela, pastor Reinaldo. Ednilza. Amém? Pela vida de Ednilza. Vamos orar também pela minha família na tarde de hoje, na manhã de hoje, na realidade, eu perdi uma prima. Uma prima, ela é a neta mais velha da minha avó, então a sobrinha mais velha da minha mãe, e quando ela já era mocinha, a gente era criancinha, e ela que cuidava da gente, ela que, aquele tanto de sobrinhos, e ela que sempre cuidava da gente. Ela chamava Raquel, era serva do Senhor, amém? E na manhã não foi coronavírus, amém? Foi uma outra enfermidade que ela já tratava já há muitos anos, já há quase 10 anos que ela tratava dessa enfermidade, e estava esses dias internada, e o Senhor, na manhã de hoje, como ela era uma serva do Senhor, irmã Francisca, a Bíblia fala como é, que o viver é Cristo, não é isso mesmo? E o morrer é lucro. Ela está com o Senhor, amém? Nós vamos orar pela minha família, não por ela. A irmã Raquel, minha prima, já está, nós não precisamos mais orar por ela, irmã Maria Magalhães? Ela mas nós vamos orar pela família. Eu quero pedir ainda nesta mesma oração, pastora Aparecida, minha tia. Quem lembra da pastora Aparecida, minha tia? Sempre está aqui. De vez em quando ele dá uma falhadinha. A pastora Aparecida, minha tia, no dia 31 de dezembro, ela teve um princípio de AVC, amém? Está internada, e nós vamos, eu tenho entrado em contato, com os meus primos, ela está estável, amém? Não tem nenhum risco. Não, fecha a porta, pastora Débora, pode fechar a porta? Amém? Pode fechar a porta. Ela não corre, a pastora Aparecida não corre risco de vida, ela está estável, amém? E os médicos estão fazendo alguns exames para ver se ficou alguma sequela, e em nome de Jesus não vai ficar sequela nenhuma, amém? E peço também nesta mesma oração, amém? Nós vamos orar pela minha irmã Simone, que está sentindo, mora lá em Contagem, viajou esses dias com meu cunhado até a passeio de férias, e ontem começou a sentir
Irmãos, hoje em dia, se você tiver uma gripe comum, você já começa você fica assustado, né? E ela vai fazer amanhã exame. Eu acredito que é uma gripe comum de mudança de tempo, mas nesse tempo, irmã Simone, de pandemia, qualquer gripe que a gente pega, esses dias eu peguei chuva, fiquei um pouquinho com o nariz, eu já fiquei tantas vezes na minha vida com o nariz congestionado, mas em tempo de pandemia, qualquer nariz congestionado, o coração da gente já fica assim. Vamos orar pela Simone, amém? Eu quero convidar a irmã Simone Pereira, charada minha irmã, para orar pela pastora. Não precisa lembrar o nome de todo mundo. Nessa mesma oração nós vamos incluir o nome da pastora Aparecida, da irmã Ednilza, perdão, amém? Vamos orar pela a minha família que está enlutada, e vamos orar pela Simone, minha irmã. Falei todos. E o filho do pastor Abel, lá da Argentina. Amém? Tem mais alguém que está aqui que deseja apresentar um pedido de oração? Irmã Ilma, vamos orar por você. Amém? Passou uma situação essa semana lá. Amém? Posso falar, irmã Ilma? Posso falar rapidinho? Esses dias, irmão, entrou ladrão na casa dela, levou a televisão, levou o celular dela, e não arrombaram nada. Quer dizer, então ela ficou preocupada, porque né, quando tem alguma... Né, mas ela esqueceu a janela aberta, mas o Senhor, em nome do Senhor Jesus, está cuidando da sua casa. Viu, irmã Ilma? É aquilo que eu te disse hoje. Se Deus não puder cuidar da sua casa, ninguém mais pode. E eu tenho certeza que os anjos do Senhor estão lá. Vamos orar pela irmã Ilma. Tem mais alguém que quer incluir? Quer fazer um pedido? É só levantar a mão. Irmã Francisca? Seu sobrinho? Como é que ele chama? Davi. Amém? Vamos incluir o Davi também. A irmã Maria Magalhães, nós vamos orar pela senhora também. Irmã Maria. Amém, irmã Maria? A senhora já ia levantar a mão, não já? Toda a igreja está orando pela senhora, viu? Está fazendo um tratamento médico. Amém? Nós temos orado por ela. Alguém mais tem algum pedido? O irmão Wellington, eu acredito que é o mesmo pedido do pastor Reinaldo, né? Então vamos, vem cá, irmã Simone. Levanta um clamor aqui. Você que está em casa, levante esse clamor juntamente conosco. Vamos incluir na oração missionária Juliane, que está viajando com toda a família. O Samuel, que não está podendo sair de casa porque está uma guerra de tráfico lá perto da casa dele. Os pais dele não estão deixando nem vir na igreja, nem eu pegando na porta, irmãos. Vamos orar para espírito de violência sair ali daquele pedaço ali do Pompeia, onde está acontecendo. E você que está em casa, coloque aí, escreva aí o pedido de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Irmãos, tem muitos irmãos nos assistindo: Doris, Samuel, Rose Dornelas, Bruno Felipe, Renata Silva, amém? E todos os irmãos esses que comentaram, né? Fora os que não comentaram, amém? Inclua aí o seu pedido de oração. A irmã Simone vai orar. Em seguida, o pastor Reinaldo já vai pegar a palavra para ministrar. Amém. Feche os teus olhos. Nós cremos um Deus impossível. O nosso Deus é o Deus impossível. Então nós acreditamos que o mesmo Deus que opera nas nossas vidas, tem operado nas nossas vidas, vai restaurar as nossas vidas. Amém? Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, eu apresento cada vida que foi apresentada aqui diante do Senhor. Ó Deus, Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, Pai. Ó Deus, visita, Pai, aquela pessoa que está enferma, Pai. Ó Deus, traz, Senhor, ó Deus, a Tua cura, Pai. Da mesma forma que o Senhor operou na vida do meu sobrinho Arthur, Pai. Opera na vida, Senhor, ó Deus, de cada um que precisa da Tua cura, Pai. Ó Deus, aquele caso que acha que é impossível, Senhor. Mas, Deus, para o Senhor nada é impossível, Pai. Ó Deus, apresentamos diante do Senhor. Ó Pai, apresentamos, ó Deus, aquele sobrinho, ó Pai, que nós pensamos que é impossível, Pai, que está vivendo uma vida, Senhor, ó Deus, que não te agrada, Pai. Colocamos diante do Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus que pode operar, Tu és o Deus que pode restaurar, Tu és o Deus que pode transformar situações, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, visita cada casa, visita cada lar, Pai, que os Teus anjos possam estar cobrindo cada casa, cada lar, ó Pai, aqui representado, Pai, no Teu poder, ó Pai. Acreditamos e confiamos no Senhor, descansamos no Senhor, ó Pai, porque as Suas promessas vai se cumprir sobre as nossas vidas. Ó Deus, o Deus da cura vai operar na nossa vida, Pai, no poder do nome de Jesus. E desde já Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nosso Deus, dizendo glória a Deus, aleluias. Amém? Vamos receber o pastor Reinaldo também, aleluias.
Boa noite, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. É com muita alegria que eu sempre trago a palavra do Senhor, é um motivo de alegria, tenho certeza disso. E pensando sobre o que eu falaria nesse primeiro domingo, do ano de 2021, o que a gente diria de 2020, né, irmãos? Há muita coisa para dizer. Mas a gente tem que dizer algo para esse 2021 que se iniciou, E esse é o primeiro domingo que a Igreja do Senhor se reúne para cultuar aquele a quem nós cremos, aquele que é o motivo da nossa fé, o motivo da nossa esperança. Então eu pensei em trazer uma mensagem que fale sobre fé, porque é o que a gente vai precisar durante o ano todo. É o que todo cristão, todo aquele que crê em Deus precisa para continuar a sua vida, para desenvolver a sua espiritualidade, a sua proximidade com Deus, de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha esperança e expectativa é que ao fim dessa mensagem, Deus possa de fato tocar o teu coração e te fortalecer para o ano de 2021, e que no final deste ano sejam outras as nossas palavras em decorrência do ano. A gente não pode negar a realidade, a gente sabe que a realidade de 2020 foi difícil. Muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas sofreram com essa pandemia que assola o mundo nesse momento, não só na questão da saúde, mas também da estrutura social. Muitos perderam seus trabalhos, enfrentam dificuldades financeiras, dificuldades familiares. Então a expectativa é que tudo isso melhore. E nada melhor do que a nossa fé, para dar continuidade e nos dar esperança de que dias melhores virão. Eu já ouvi dizer, e eu concordo com quem diz, que a Bíblia é o livro mais esperançoso que existe. Então é por meio dela que nós devemos nos apegar nessa esperança e nessa fé de que 2021 vai ser melhor do que 2020. Amém? Então eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, está em Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 8. Hebreus 11, verso 8. Amém? Todos acharam? Possamos ler? Para você que está em casa e quer acompanhar a leitura, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, vamos ler até o 18 ou 19, amém? Está escrito assim: por um ato de fé, Abraão disse, antes de eu continuar a leitura, deixa eu dizer para os irmãos, a versão da minha Bíblia, ela é de um autor chamado Eugene Peterson, um americano, e é uma leitura na linguagem de hoje. Então, provavelmente, a minha leitura vai ser bem diferente da leitura de vocês. Tá bom? Mas eu quis trazer nessa leitura, porque ela é uma leitura bem simples e muito esclarecedora. Amém? Então, acompanhe a leitura, apesar da diferença aí de tradução. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido, que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como um estrangeiro e morava em tendas com Isaque e Jacó, que também fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível que tem como fundamentos reais e eternos a cidade planejada e construída por Deus. Pela fé, Sara conseguiu engravidar, mesmo sendo já bem idosa, porque ela creu que a promessa e quem fez a promessa iria cumprir. Foi assim que de um homem idoso e sem vigor nasceram milhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram?
elas o viram e saudaram de longe, aceitando o fato que eram passageiros deste mundo. Quem vive assim, sabe que está procurando o seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade de um antigo país, poderia ter voltado quando quisesse, mas buscavam um país muito melhor que o antigo, buscavam o país celestial. É fácil entender porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque há uma cidade à espera delas. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaque de volta a Deus. Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo. E isso depois de Deus ter dito a ele: seus descendentes virão de Isaque. Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaque vivo do altar. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, em mais uma noite, aliás, em mais um dia, estamos diante da Tua palavra. Essa palavra que tem ensinado a Tua igreja pelos séculos dos séculos e ainda continua nos ensinando a Tua igreja nos dias de hoje. E é nela que nos apegamos. É nas Tuas palavras, Senhor. É naquilo que o Senhor nos ensina, porque ela nos alimenta e nos fortalece. E o que eu peço ao Senhor esta noite é que, de fato, ela fortaleça a nossa fé. Nós acabamos de ler, Pai, uma palavra que fala sobre Abraão, aquele a quem o Senhor o chamou de pai da fé. Que sejamos filhos da fé, Pai, desse Abraão que creu no Senhor, que creu contra a esperança. Que essa seja a nossa fé para 2021. Crer apesar das circunstâncias, crer além das circunstâncias, crer acima das circunstâncias, para possamos caminhar em 2021 pela fé que temos em Ti. E por essa fé possamos experimentar, Pai, o Teu poder. Por essa fé possamos experimentar a Tua graça. Por essa fé que o Teu povo experimente milagres, Senhor. Experimente coisas extraordinárias e seja testemunha viva de que aquele que foi sepultado ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo pelo século dos séculos. E a Ele nós o glorificamos nesta noite. E a Ele nós oramos, em nome do Teu Filho, do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, meu querido. Como de costume, eu dei um título para essa mensagem. E o título é: o que é viver da fé? Tão pertinente para os nossos dias. Dias onde enfrentamos uma pandemia, dias onde enfrentamos problemas sociais, políticos, se não dizer familiares, cada um enfrentando a sua maneira. Mas há uma única maneira de enfrentar tudo isso, pela fé. E é sobre essa fé, e é sobre esse herói da fé que quero esta noite conversar com vocês. O que o autor de Hebreus faz nessa galeria dos heróis da fé é uma apresentação realista desse homem e dos outros que existem em Hebreus capítulo 11. É uma narrativa de como pela fé eles superaram as suas dificuldades, eles superaram as suas limitações, oferecendo a Deus sacrifícios das próprias vidas, em nome da fé que eles tinham. Essa é uma carta de encorajamento, uma carta destinada a nós, que posteriormente iríamos ler a história desses homens e de como eles tiveram fé em meio a tantas tribulações. Aprendemos com eles o que é viver pela fé, sejam em momentos bons, sejam em momentos ruins. O que o autor de Hebreus queria, então, era associar a vida deles à nossa vida, dizendo: olha, esses homens tiveram dificuldades, eles padeceram necessidades, eles sofreram, mas independente do medo, da dor, da decepção, da incerteza que eles viveram na vida, eles permaneceram na fé. Aleluia. E porque permaneceram na fé,
estão hoje escrito o nome deles nessa galeria de heróis da fé. Uma galeria que poderia estar escrito o nome de muitos outros, que durante milênios também tiveram fé, pastor Renato. Talvez não estão escritos nesse livro, mas eu tenho certeza que está escrito no livro da vida. Homens e mulheres que tiveram a mesma coragem, a mesma audácia de enfrentar pela fé as suas dificuldades. E a minha expectativa esta noite é que também o meu nome, o nome de vocês e o nome da igreja espalhada pela terra esteja sido escrita num livro de heróis da fé. Coincidentemente ou não, o capítulo 11 que nós lemos de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, reserva 11 versículos da sua narrativa para falar daquele que é conhecido de pai na fé. Essa galeria que tem 40 versículos, fala de 11, de um homem chamado Abraão. Um homem que teve uma vida plena, um homem que teve uma vida empolgante, mas também uma vida desafiadora, mas nunca uma vida sem sentido. Ele passou por várias experiências. E nós lemos aqui pelo menos dessas experiências que Abraão passou. Abraão que morava em Ur dos Caldeus. Deus um dia se apresenta a ele e diz: Abraão, eu vou te levar a uma outra terra, uma terra que eu vou lhe dar como herança. E nessa terra, Abraão, eu lhe darei descendente e farei de ti uma multidão. E Abraão obedece. E porque obedeceu, se tornou um influente nas 3 principais religiões que temos hoje no mundo. Ele é reverenciado por judeus, muçulmanos e por nós cristãos. Abraão é um gigante na história da humanidade. Um exemplo notável de um homem de fé. A Bíblia, então, lhe apelida de pai da fé. Romanos 4, verso 11. Mas a gente imagina que talvez fosse um homem de vida fácil, porque tinha fé, mas não. Viveu coisas duras e difíceis em sua trajetória. Hoje nós olhamos para essa galeria de fé, assim como temos em outros exemplos da Bíblia, e nós podemos nos sentir amparados, porque os nossos heróis também passaram com dificuldades como nós passamos. Os nossos heróis também tiveram obstáculos como nós também temos. Mas mesmo assim eles permaneceram em fé. Mesmo assim, eles não recuaram. Como diz um homem que gosta de ouvir, um filósofo, para trás só se for para pegar impulso. Foi o que eles fizeram. Seria muito fácil viver pela fé se a vida não nos trouxesse lutas. Não precisaríamos de fé se a vida não nos provocasse com obstáculos. Não precisaríamos de fé se a promessa não tivesse um período de tempo para que se cumprisse. Mas nós temos Abraão como exemplo. Um homem que esperou 25 anos para que uma promessa se cumprisse. Então falar de fé e não falar de Abraão é quase impossível. Um homem comum, com um chamado incomum. Um chamado para ser pai da fé. Imagina como era então a vida desse patriarca. Viaja comigo há 4.000 anos atrás, ou talvez um pouco mais. Um homem que tinha uma vida estável. Um homem que tinha terras, gados, que tinha esposa, que vivia uma vida tranquila e bucólica, aonde ele cresceu e nasceu. Um homem que tinha uma vida controlável, que não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava bens, não lhe faltava família, não lhe faltava amigos. Tinha a estabilidade que todos nós sonhamos em ter. Mas um dia, ele ouve seu Deus lhe dizer: Abraão, sai deste lugar. Abraão, sai da tua terra. Abraão, sai da sua cidade. Sai do lado da sua família. Deixe as suas terras para trás. Abraão, deixe o seu trabalho.
os seus sonhos até aqui, as suas expectativas para o futuro. Abraão, deixe tudo isso para trás e vem viver, Abraão, uma história comigo, onde as certezas, Abraão, só vão existir pela fé, porque daqui para frente não vai haver mais a estabilidade das suas terras, não vão ver mais a estabilidade dos seus amigos, não vai haver mais a estabilidade de estar próximo da sua família. Deus chama Abraão para viver pela fé. Lhe faz uma promessa que implica em conquistar uma terra e fazer nessa terra brotar uma descendência. E Abraão então logo chega a essa terra. Mas ao chegar a essa terra, ele precisa esperar 25 anos até que a promessa de um herdeiro se cumpra. Isaac nasce após 25 anos de espera. Para alguém com 75 anos, eu imagino que esperar 25 deve ter sido uma eternidade. Mas foi isso que aconteceu. O que Deus estava falando a Abraão, meus irmãos, é que ele estava indo a um lugar onde ele não teria o controle de tudo que iria lhe acontecer a cada manhã. Porque Abraão acordava e ele sabia qual era o seu trajeto até o fim da noite. Cuidar dos seus bens, dos seus gados, dos seus empregados, da sua família. Era isso que Abraão fazia cada manhã na terra de Ur. Só que agora, a vida era uma novidade a cada manhã. A expectativa de possuir a terra, a expectativa de ter um filho. Essa era a vida de Abraão na terra de Canaã. Quando ele ouve a Deus, ele escolhe sair do controle. Ele escolhe sair da zona de conforto, onde ele tem todas as respostas. E agora ele vai viver da promessa. Ele vai viver da fé. Acabaram as respostas prontas para Abraão. E ele foi viver um tempo de perguntas junto a Deus. De perguntas acerca do seu presente, acerca do seu futuro. Ele vai para um lugar onde ele deveria viver completamente dependente daquele a quem ele chamara. Ele deveria depender do cuidado de Deus. E o que vai acontecer com Abraão não era mero acaso, porque Deus governava a história de Abraão. E Deus estava no controle de tudo que acontecia. Abraão vivia em Harã, onde ele tinha o controle. Mas Deus tinha um outro projeto para Abraão, aonde ele perdera o controle da sua vida e viveria na dependência desse Deus. E esse projeto tinha um nome, se chamava Canaã. E Abraão aceitou viver esse projeto, onde o controle não estava mais em suas mãos, onde ele deveria viver da fé que ele tinha nesse Deus. Então o chamado de Deus para Abraão era de perder a estabilidade e entrar numa relação de confiança com Ele, onde as certezas existiriam pela fé. E fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Fé é a certeza que a gente espera que algo vai acontecer, como se inicia a galeria dos heróis da fé. Abraão perde o que é estável. Viver ao lado da parentela, junto da sua terra, dos seus amigos. E Abraão se torna um homem sem pátria, sem trabalho, aliás, não com o mesmo trabalho, longe da sua parentela, em um outro país. Abraão agora não tem o controle do seu presente, e nem do seu futuro, porque as coisas existem na vida de Abraão pela fé. Meus irmãos, quantas vezes situações nos tiram do controle das coisas? Talvez você não tenha mudado de terra. Talvez você não tenha saído do lado da tua parentela. Talvez você não tenha saído do seu trabalho. Talvez você não tenha saído da sua casa. Mas em muitos
movimentos da vida, em muitas situações da vida, a gente se encontra como Abraão, sem o controle da situação. E muitos de nós nos desesperamos por isso, porque estamos acostumados a controlar tudo. Nós dizemos que queremos viver pela fé, mas nós queremos viver pela fé, uma fé onde eu tenho o controle de tudo. E viver pela fé não é viver controlando tudo. Viver pela fé é viver dependente. É claro que a gente pode ter alguma estabilidade, é claro que a gente pode ter segurança, mas às vezes a vida vai tirar a estabilidade que a gente tem. E o que nos resta, aliás, nem é resto, o que nós temos é essa fé, é esse chamado de viver na dependência de Deus, porque nós não conseguimos controlar tudo o que acontece em nossa história. Eu quero sim saber para onde eu estou indo, eu quero saber o que vai acontecer comigo, eu quero ter a certeza que mês que vem eu terei salário, eu terei casa, eu terei amigos, eu quero ter a certeza que minhas contas estarão pagas, eu quero ter a certeza que eu estarei saudável. Nós não queremos saber, aliás, nós queremos saber o que vai acontecer com a gente a cada manhã, a cada mês, a cada semana e a cada ano. Nós queremos ter a certeza que a vida vai tudo bem o tempo todo. Só que isso não acontece o tempo todo dessa maneira. Não é o que nós lemos na vida de Abraão. Não é o que nós vemos na história da humanidade. Não é o que você vive, essa estabilidade o tempo todo. Porque a vida não é linear, não é uma reta o tempo todo. A vida é uma estrada cheia de curvas, onde você pode estar em cima num dia e numa curva descendente no outro dia. Isso é viver. E a Bíblia não nos esconde isso. Antes do chamado de Deus para Abraão, ele tinha uma vida estável, uma vida controlada, uma vida onde ele sabia como ia começar e terminar o dia. Ele tinha o controle de todas as ações. Só que a partir daquele chamado, a partir daquele dia, a partir daquele momento, Abraão perdeu o controle e passou a viver na dependência. O ano de 2021 começa. E sabe o que eu andei refletindo essa tarde? A humanidade perdeu o controle. As grandes potências mundiais perderam o controle, porque estavam acostumadas a controlar tudo. A bolsa de valor despenca. As maiores potências são as mais assoladas por essa pandemia. Perdemos o controle. E isso causa desespero, porque nós queremos controlar tudo. Mas quando uma situação acontece e a gente não tem controle sobre ela, só há algo a fazer. Algo que aprendemos com Abraão, que escolheu perder o controle. Porque ele poderia ter dito não à promessa. Ele poderia ter resistido a Deus. Mas ele não resistiu. Ele se entregou numa relação dependente com Deus. E eu acredito que viver pela fé, enfrentar 2021, que ainda nos traz as dificuldades que essa pandemia trouxe, precisa que a gente aprenda a viver nessa fé dependente de Deus. Onde muitas das vezes nós não teremos as respostas prontas que nós tanto gostamos. Mas se vamos acordar e dizer: Deus, esse dia eu entrego nas tuas mãos, que o Senhor possa cuidar dele. Quantas vezes o desemprego não faz isso com a gente? Nós que somos pais de família, e quantos nesse ano de 2020 perderam o emprego? E eu acredito que no dia seguinte ele acordou e pensou: meu Deus, o que vai ser de mim, desempregado diante dessa pandemia? Quantos daqueles não acordaram no dia seguinte, após enterrar aquele ente querido, e disse: o que vai ser de mim sem o meu pai? O que vai ser de mim sem a minha mãe?
O que vai ser de mim sem o meu filho, sem a minha filha? Quantos não acordaram pela manhã e testaram positivo? E pensaram, o que vai ser de mim enfrentando esse vírus? Quantos não acordaram num leito de hospital, com a notícia de um médico, a sua saturação está piorando, vamos ter que te entubar. Liga para a sua família. E tiveram numa ligação dizer, eu estou sendo entubado daqui a algumas horas. Quantos não acordaram sem oxigênio, tentando respirar, cansados, amortecidos pela doença? Quantos não acordaram com diagnóstico? Não mais com certezas, não mais com controle, mas podendo fazer a escolha que Abraão fez. Dizer, Deus, sim, eu vou viver pela fé. É uma escolha, meu querido. A escolha que Abraão fez, diante de todo o cenário, diante de toda a qualidade de vida que ele tinha, diante de todo o controle que ele tinha, ele abriu mão, ele sacrificou no altar o controle que ele tinha da vida. Antes de sacrificar cabras, antes de sacrificar bois, antes de sacrificar Isaac, ele sacrificou o controle da vida para viver essa história com Deus. A história chamada Canaã. A história de uma descendente, a história de uma nação tão numerosa como a areia do mar. A história de descendentes. A história de um povo que é conhecido pela fé que tem nesse Deus do impossível. A gente ainda não entendeu que as garantias que nós temos como cristãos, elas vêm pela fé que nós temos em Deus. Porque de um dia para o outro, de uma hora para outra, de um minuto para o outro, a gente pode perder o controle da situação. Uma palavra, uma notícia, um diagnóstico, uma perda, e a gente sai do controle. E aí a gente consegue enxergar que a gente não tem o controle de tudo. Que a vida tem que de fato ser baseada nessa fé. A certeza de um cristão existe pela fé de que Deus controla a história. Eu nunca vi Deus me dizendo, sai, Reinaldo, da tua terra, do meio dos seus parentes. Mas eu já me vi completamente perdido, sem controle daquilo que estava acontecendo comigo. E eu sei que essa não é apenas a história de um Reinaldo. Eu sei que essa é a história de muita gente. Eu posso dizer de quase todas as pessoas. Porque em algum momento da vida, a gente percebe que não tem o controle dela. Já vivi tempos, e creio que talvez você também já tenha vivido, dias em que você levanta pela manhã e pergunta a Deus, o que vai ser de mim neste dia? O que vai ser de mim nessa semana? O que vai ser da humanidade este ano? Eu sei que todos um dia já passaram por situações assim, sem estabilidade, se sentindo vulnerável, sem explicações para aquilo que está vivendo, sem explicações para aquilo que está acontecendo com você. Porque o que você tinha planejado já não dá mais para acontecer naquele momento. Às vezes isso acontece conosco. Isso acontece porque a gente não está no controle de tudo. Mesmo que você não tenha ouvido como Abraão, sai do meio dos seus, da tua terra e da tua parentela. Nós também nos encontramos como os filhos de Abraão, precisando entregar a Deus o controle de tudo e viver dessa fé que nós a confessamos. Nós até planejamos a vida e é necessário fazer planejamento,
Nós fazemos conta de dinheiro, de tempo. Só que aí, às vezes, as coisas não acontecem como a gente espera. Aliás, acontece exatamente o contrário daquilo que a gente espera. E a gente perde o controle. É como Pedro saindo do barco, diante da tempestade. Porque quando Pedro estava diante daquela tempestade, Jesus disse, pastor Renato, vem Pedro ao meu controle. Ele então começa a pisar sobre as águas. E num dado momento ele começa a afundar. Porque ele não está pisando em algo estável, como o chão. E a vida é assim. Tem hora que ela nos tira o chão. E parece que a gente está caminhando sobre as águas. Sabe por quê? Porque só é possível caminhar pelas águas, pela fé que nós temos em Cristo. Quando Pedro titubeou a sua fé, porque olhou para os ventos que eram fortes pela tempestade, Pedro afunda. E há momentos na nossa vida que é assim. Parece que a gente precisa caminhar sobre as águas. E a gente só vai conseguir caminhar se a gente continuar olhando apenas para Cristo. Independente dos ventos, independente da força da tempestade, eu preciso olhar para Cristo para continuar caminhando. Mesmo que o chão não seja firme, eu sei que eu posso caminhar se eu tiver essa fé que Abraão teve, de saber que eu não preciso controlar as circunstâncias são de tempestades, o que eu preciso é acreditar que Deus e o Deus que eu creio tem um controle sobre tudo e todas as coisas. Talvez você esteja como Pedro caminhando sobre águas nesse momento. E se você me perguntar, mas ter fé não é ter certeza? A certeza pela fé é daquilo que eu ainda não vejo. Ter fé envolve risco, meu irmão. Porque se a fé nos mostrar a cada passo firme, isso não é fé. Ter fé é acreditar que Deus não vai falhar. Isso é ter fé. E é muitas vezes não ver, mas acreditar que mesmo não vendo, é possível caminhar. Ter fé é entender ou perder a ilusão que nós vamos controlar tudo que nos acontece. Em alguma dimensão ou por algum período da vida, nós podemos ter o controle sim. Em algumas situações talvez, mas ele não é absoluto. É uma ilusão pensar que tudo vai acontecer como eu espero. Porque nós não controlamos a vida. Nós não controlamos o tempo. Nós não controlamos a história. E é só para olhar para a história, meu irmão. Muitas vezes, muitos homens de fé e sem fé também perderam o controle da própria história. Pescadores como Pedro não controlam o mar. O mar da Galileia é um lugar que ele estava acostumado a pescar, um lugar onde ele cresceu, onde ele conviveu com seus amigos, um lugar que ele entrava e saía todos os dias. Mas houve um dia que ele disse: Senhor, socorre, porque senão a gente vai morrer. Porque por mais que ele fosse pescador, ele não controla o mar. Isso é uma metáfora para a vida. Por mais que você seja médico, você não controla a doença. Por mais que você seja eletricista, você não controla a energia. Por mais que você seja professor de história, você é o narrador da história. Por mais que você seja um psicólogo, você não controla as emoções. A gente não controla a vida. A gente acha que está no controle, porque a gente planeja tudo até o final do ano. Só que muitas vezes a vida, ou até mesmo Deus, pode mudar a direção. E a gente acha porque existe uma outra dimensão, uma outra direção, a gente está perdido, porque as coisas não aconteceram como estava na minha agenda.
Só que eu falei isso ontem e quero repetir esta noite. A Bíblia diz que Deus controla a história. Nós aprendemos isso ao ler os textos. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei te dizer como. Eu não sei te dizer quando. Eu não sei te dizer aonde. Mas tudo que está acontecendo na sua vida, de alguma maneira e com algum propósito, coopera para o seu bem. Coopera para o seu bem. Porque muitas vezes, depois de passar pela tempestade, a gente vê que aquela situação era exatamente o lugar que Deus queria que nós estivéssemos, por alguma razão eterna, por algum aprendizado. E a gente passa então e diz, como eu aprendi diante dessa situação. Porque a vida muitas vezes nos surpreende e acontecem coisas que parecem não fazer sentido. Algo que ultrapassa a nossa compreensão e desafia todas as nossas explicações. E muitas vezes, nesse momento, nós nos deparamos com as batalhas mais duras da nossa vida. A batalha de aceitar algo que a gente não gostaria que estivesse acontecendo. A batalha de orar e dizer, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Alguns dizem que nós não devemos perguntar, eu me pergunto por que não? Meu pai nunca me censurou por perguntar ou por pedir alguma explicação. A diferença era que se eu era menino e perguntava algo que eu não tinha capacidade para compreender, ele me dava uma explicação de menino. Então talvez você tenha uma explicação ainda não tão compreensível, mas com o passar do tempo, com o desenvolver do tempo, você tem a maturidade para entender o propósito de Deus em toda essa situação. Eu não acredito em destino, mas eu acredito em propósito. Eu não acredito que fatalmente a gente tem que passar por aquela ou aquela situação, mas eu acredito que Deus tem propósito para cada situação que o ser humano passa. Talvez você se encontre esta noite como Abraão, numa terra estranha, indo em caminhos que você não conhece, caminhos na sua vida que te tiraram da sua estabilidade, que tiraram o seu controle. Sabe o que esses heróis da fé fizeram nessas situações? Sabe o que fez Abraão nessas situações que todos nós enfrentamos na vida? Eles se submeteram, eles aceitaram, eles obedeceram, eles sacrificaram, eles santificaram e eles agiram, porque não basta apenas ouvir. Você pode apenas me ouvir essa noite e não tomar nenhuma atitude em relação ao que você está ouvindo. E ouvir não vai te tirar do lugar. Ouvir é parte do processo, mas é necessário agir. Talvez a ação que você precisa ter não é de transformar a situação, porque transformar a situação não está nas suas mãos. A ação que você precisa ter é acreditar que Deus pode transformar a situação. Eles entenderam e creram que suas vidas estavam sob o controle de Deus, e não no controle das circunstâncias. Nós aprendemos que com esses homens, o que é ouvir é parte do processo, mas é preciso agir em relação àquilo que está acontecendo. É preciso agir em relação àquilo que nós ouvimos. Ter fé não é um passo totalmente no escuro. Por mais que eu não entenda tudo o que está acontecendo comigo, eu preciso ter fé para caminhar em direção àquilo que eu acredito. Abraão, sai da tua terra. Então Abraão caminha em direção a outra terra. Abraão, sai da tua terra. Então ele dá ouvidos a Deus e ele sai caminhando em direção à promessa. Viver então essa fé de entrega vai exigir de nós sacrificar o que talvez para nós é o que é mais caro: a nossa segurança. Talvez você tenha uma vida cômoda, meu irmão. Talvez você tenha estabilidade, tenha conquistado isso e nada mal. Isso é bom.
Só que Abraão só viveu algo extraordinário quando ele abriu mão da sua segurança. Ele poderia ter feito a escolha de não ter aberto mão de nada daquilo e continuasse vivendo no mesmo patamar que ele tinha. E o patamar de Abraão era o que todos ou muitos desejam: um empresário de sucesso, com muitas terras, com saúde e estabilidade. Só que quando ele abre mão daquela estabilidade e dá ouvidos a Deus, Abraão sobe de patamar. Ele não vive mais apenas coisas sensacionais e boas. Ele escolhe viver algo extraordinário. Em muitos momentos da nossa vida, a gente só vai viver algo extraordinário se a gente tiver essa fé extraordinária de sair do lugar de conforto. Porque a fé não é ficar parado. A fé não faz agir. A fé não faz tomar decisões e fazer escolhas. Eu preciso fazer escolhas baseadas nessa fé que eu tenho. Eu preciso agir baseado nessa fé que eu tenho. Eu sei que sair da tua terra, do meio da tua parentela, é uma direção extraordinária e não comum. E não vai acontecer toda hora, em todo tempo. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, aquilo é uma direção extraordinária. Nem sempre Deus vai dar para nós direções extraordinárias. Aquilo é uma direção única e exclusiva de seguir a Deus em algo extraordinário e fora do comum. Só que na vida, Abraão teve muitas decisões que foram comuns. E ele não ficou todo o tempo esperando uma direção extraordinária para tomar uma direção comum. O que eu quero dizer com isso? Há momentos que eu devo tomar as decisões, que eu oro, que eu peço a Deus, mas que eu devo decidir. Porque tem gente que ele deixa de tomar uma decisão porque fica orando, e não houve uma resposta clara, como foi para Abraão, e aí ele não decide. Porque ele quer ouvir uma resposta clara de Deus. Só que o que Deus espera de nós é que muitas das nossas decisões estejam baseadas no discernimento da vida, no discernimento da relação que eu tenho com Ele. Deixa eu exemplificar isso. Você pode estar no seu trabalho e ter que tomar uma decisão ética, entre fazer o que o seu patrão falou que é para você fazer e aquilo não é certo, ou fazer aquilo que você sabe que é eticamente correto. Você não precisa orar para perguntar a Deus o que você deve fazer, você já sabe o que deve fazer. Vai haver momentos que você precisa decidir, baseado na experiência e no discernimento da vida que você tem com Deus. Se você ler a história de Abraão, você verá que muitas das vezes Abraão decide o que é certo e o que é errado. Ele decide o que fazer e o que não fazer. Porque Deus, Ele controla a história, mas Ele nos dá liberdade de fazer escolhas. Há momentos que Deus vai deixar você decidir, e Ele espera que você decida, baseada sim, nessa relação que você vai ter com Ele. Mas há momentos que se você não decidir, a sua vida vai parar. Se você não decidir fazer aquela inscrição no curso, o curso vai passar. Se você não decidir e convidar aquela moça para sair, outra pessoa vai fazer, e a sua oportunidade vai passar. Se você não tomar a iniciativa, se você não tomar a decisão de começar, muitas das coisas que poderiam acontecer na sua vida não vão acontecer. Busque sempre a direção de Deus, mas faça como Abraão, tome iniciativa, não pare porque a vida não para. Deus é soberano, mas o ser humano é responsável pela sua própria vida. Então seja responsável pela sua vida e tome iniciativa.
Neemias, no capítulo 2, do verso 1 a 5, a Bíblia diz que sucedeu, pois, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, e tendo sido consumido as suas portas pelo fogo. E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me dê ajudas e que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para a reedificar. Neemias orou, meu irmão. E o texto diz que na sequência ele já foi logo pedindo: eu quero reconstruir a minha cidade. Busque direção a Deus, mas também tome iniciativa. Porque para uma direção extraordinária, não tenha dúvida que Deus fará como fez com Abraão. Ele vai te dar a direção. Mas para a coisa ordinária da sua vida, Deus espera que você decida, baseada na relação amorosa, ética e moral que você tem com Ele. Decida. Quem disse a Neemias que era para reconstruir a cidade e os muros? Ninguém. Mas ele sabia que aquela era a coisa certa a fazer. Ele sabia que aquela era a vontade de Deus. E Neemias então toma iniciativa. Ele faz uma oração miojo, porque ele está diante do rei. Como é que ora? Ele deve ter orado em pensamento: meu Deus, me ajuda agora, porque eu vou pedir. E ele então toma a iniciativa. É isso que Deus espera de nós. Que a gente tome a iniciativa baseada nessa fé que nós temos. Deus não lhe dará a direção para o óbvio, meu irmão. O óbvio, Ele espera que você decida. Se for algo extraordinário, Ele te dará a direção. Mas se for algo ordinário, é você quem deve decidir. Coloque-se de pé, meu querido. Você não precisa orar para visitar um enfermo. Você não precisa orar para visitar alguém que está preso. Você não precisa orar para pregar o evangelho, para evangelizar. Você não precisa orar para fazer o bem, porque isso é o óbvio. Então tome iniciativa para aquilo que for óbvio na sua vida. Se algo te faz mal, afaste-se disso. Se alguém te faz mal, se afaste dessa pessoa. Se algo na sua vida te impede de ser mais íntimo de Deus, se afaste disso. Para o óbvio, a gente não precisa de direção. Quando você precisar, Deus te dará a direção necessária. Feche os seus olhos. Pastor, seu dedilho ali. Estamos iniciando o ano de 2021, esse é o primeiro domingo. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui esta noite. De poder falar desse homem chamado Abraão. Esse homem extraordinário. Eu louvo a Deus pela oportunidade de falar da fé. Na fé, Abraão saiu da terra dos teus pais e tornou-se estrangeiro numa terra de promessa. Uma coisa ele deixou para trás, porém, uma coisa ele levou consigo. Ele deixou a sua terra, ele deixou o controle das situações, mas ele carregou durante toda a sua vida a sua fé e uma convicção que o levou a tomar atitudes em direção à promessa que ele havia recebido. Abraão não recuou. Ele não voltou à terra dos seus pais.
Ele não recuou nem para pegar impulso. Não recue, meu irmão. Eu sei que situações difíceis virão, mas não recue. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede. Então não retroceda na sua vida espiritual, não retroceda na sua relação familiar, não retroceda no seu compromisso com a sua família, com seus amigos, com o seu trabalho, na sua relação com Deus. Não retroceda. Por mais que as coisas estejam difíceis, permaneça firme em Deus. Confie em Deus. Porque se as coisas saírem do seu controle, elas estão debaixo do controle de Deus. Porque Deus governa essa história. Talvez Ele esteja te levando em outra direção. Talvez Ele esteja te levando a você deixar coisas da sua vida para trás, para ir com Deus para um lugar desconhecido, uma nova situação. Só que novas situações e direções extraordinárias nos levam a outros patamares em Deus, a outros patamares na vida, como aconteceu com Abraão. Abraão se tornou um homem mais feliz, eu não tenho dúvidas disso. Um homem mais completo. Quando Deus o chama, o nome dele é Abrão. Em hebraico, Abram, que significa grande pai. Parecia uma ironia, porque grande pai de quem, se Abraão não tinha filhos? A partir de Gênesis 17, o seu nome se transforma em Abraão, que significa pai de muitos. De grande pai para pai de muitos. Só que não é mais uma ironia o seu nome. Porque Abraão no deserto, Abraão em Canaã, ele se torna pai de uma multidão. Ele se torna pai de uma nação. Ele sobe de patamar, pastor, porque ele ouviu a direção. Porque ele perde o controle. Mas o seu controle agora permanece na fé que ele tem. No Deus que seria chamado pela sua posteridade, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para Abraão se tornar verdadeiramente pai de um menino, ele teve que aprender primeiro o que é ser pai da fé. Nós podemos escolher não seguir o caminho de Abraão, permanecer na nossa certeza, na nossa estabilidade, na nossa comodidade de vida, na nossa vida como gostamos que ela é. Talvez você diga, tá bom assim, eu gosto da minha vida como ela é, eu não quero sair da zona de conforto. Mas eu te garanto, se você se entregar a essa fé em Deus, nós nos tornaremos pais ou mães. Sabe o que é ser pai ou mãe na fé? Abraão gerou uma nação, não apenas física, mas espiritual, e até hoje continua sendo lembrado por milhões de pessoas. Nessa noite de hoje eu tenho certeza que ele foi lembrado em muitas igrejas, em muitos locais, em muitas casas, em muitas famílias. Desde Israel, o velho continente, até o novo continente, muita gente falou o nome Abraão hoje. É isso que Deus pode fazer com você, se você se entregar nessa fé. Nós podemos nos entregar, e se nos entregarmos, podemos nos tornar nas mãos de Deus, gente que gera vida. Deus pode fazer em nós e através de nós algo que nem nós esperamos, algo inesperado e extraordinário. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a história de muita gente através da sua história.
Você pode ser responsável por coisas novas, por novas vidas, por gente transformada. Gente que por causa de você vão ter uma nova vida. Gente que vão ver em você uma nova oportunidade, uma nova maneira de ser e de viver. Porque decidimos viver os sonhos de Deus. Abraão decidiu viver aquele sonho. E porque viveu aquele sonho, nós estamos aqui nesta noite de hoje, relembrando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então nesta noite eu te convido a entregar a sua vida a Deus. E nessa entrega, a minha oração é que Deus faça em você e através de você aquilo que Ele fez na vida de Abraão. Coisas extraordinárias podem acontecer. E é o que eu espero. Senhor, eu entrego a Tua igreja nesta noite. Eu entrego o ano, Senhor, de 2021. E nós iniciamos agora, nessa semana, uma nova trajetória, uma nova caminhada. Nós iniciamos um novo ano, Pai. E peço ao Senhor que nós possamos viver assim como Abraão e ter essa fé de Abraão. Ainda que pareça um ano estranho, como foi o que se passou. Assim como Abraão caminhou numa terra estranha, parece que a gente está caminhando um momento estranho da história da humanidade. Mas assim como Abraão, nós possamos viver coisas extraordinárias. E possamos sair uma humanidade melhor, uma igreja melhor, cristãos melhores. Senhor, que a gente possa de fato deslumbrar a Tua ação em meio a tudo isso. E possamos viver o extraordinário do Senhor. Então nos dá fé, Senhor. Nos ajuda na fé, porque eu confesso ao Senhor que há momentos que a gente, Pai, a gente afunda como Pedro. Então nos socorre, Senhor. Estende as Tuas mãos e nos tira, Senhor, de vales, de poços. Nos tira de situações, Pai, onde não deveríamos estar e nem viver lá. E nos ajuda a caminhar sobre as águas, se necessário. Nos ajuda a prender os nossos olhos no autor e consumador da nossa vida. E nos ajuda a caminhar, mesmo que no vale da sombra da morte. Mesmo que assole a seta, Senhor Deus, do maligno. Meu Deus, que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 situações à nossa direita, mas não nos deixa ser atingidos, Senhor. Não deixa ser atingido a nossa fé. Mas se há entre nós aqueles que estão doentes de fé, se há entre nós, Pai, pessoas que estão sofrendo, e porque estão sofrendo, a sua fé se enfraqueceu, renova ele esta noite, Senhor. Renova ela esta noite, Senhor. Me renova esta noite, Senhor. Renova a nossa fé em Ti, Senhor. Renova, Senhor. Renova. E renova quantas vezes forem necessárias. Se estamos mornos, nos aquece com Tua presença. Nos aquece com a presença do Teu Espírito. Entra em nosso coração, Senhor, que é a Tua habitação, e renova, renova e renova um espírito inabalável, para que possamos enfrentar, Pai, todos os gigantes que 2021 se propuser colocar diante de nós. Que possamos dizer como Davi: Tu vem contra mim com vírus, Tu vem contra mim com peste, Tu vem contra mim com doenças, mas eu vou contra Ti em nome do Senhor dos Exércitos. E agindo Deus, quem o impedirá? Que a humanidade vença tudo isso, Senhor. Eu oro pela Tua igreja espalhada na terra.
Eu oro pelos teus filhos espalhados na terra. Eu oro por aqueles que não confessam o teu nome, nem acreditam em ti, mas que estão também espalhados na terra. Alcança cada um de nós, Senhor. Nos guarda, nos protege e nos ajuda a vencer. Nos ajuda a acreditar. Nos ajuda a superar. E ajuda a tua igreja, assim como aconteceu com Abraão, a subir de patamar, em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe 2021. Sei que teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, oh aleluias, e os teus ouvidos serão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto, também de longe, também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluias! Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, então creia, meu irmão, creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa. Toma posse dessa palavra. Coloque a tua fé em ação, que eu tenho certeza que o Senhor irá honrá-la. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluias, 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 aleluias. Aleluia. Querido, não deixe que nada, coisas ou pessoas Aleluia. te desviem do teu alvo Aleluia. ou te afastem de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe o teu ano. Que Deus abençoe a tua história. Que 2021 seja um ano de fato de restauração, de transformação. Que 2021 seja o ano da tua entrega, para a glória do nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Amém? Queridos,
uma palavra que você vai poder ter a oportunidade de, durante essa semana, deixa ela ser como uma semente que foi plantada no seu coração, e ela vai crescer e vai produzir frutos e bons frutos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez pastor Reinaldo, amém? Assim como bem a sua família, amém? Toda a sua família. Pastor Reinaldo, enquanto você ministrava aqui a palavra do Senhor, amém? Eu creio que uma unção de cura estava indo sobre a sua mãe, sobre os seus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, amém? Enquanto você, irmãos, cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Abra o seu coração para essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos o mais alto que você puder e aplauda ao Senhor por esta palavra, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero, antes de dar a bênção apostólica, quero convidar você a pegar na sua mão, você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, amém? Nós vamos apresentar no altar do Senhor nesta noite. Irmãos, chegamos no mês de janeiro. Geralmente no mês de janeiro, as pessoas tendem pastor, o mês de janeiro é um mês tão apertado, um mês de tantas coisas para pagar, IPTU, IPVA, e tantos impostos, né? Tantas coisas que quando vira um ano, tantos compromissos que nós temos, mas que você não abandone a sua fidelidade, continue sendo fiel a Deus. Eu quero nesta noite, enquanto pastor desta igreja, louvar a Deus por cada dizimista, cada ofertante, irmãos que às vezes me ligam, me procuram e falam: pastor, olha, isso aqui é para abençoar a igreja, presentes que a igreja ganha, irmãos, amém? E presentes que eu falo, são pessoas que às vezes, pastor, Deus me tocou no coração de abençoar isso aqui para a igreja, amém? E eu quero louvar a Deus, né, irmã Simone, por essas pessoas que têm cooperado, têm sido um instrumento de Deus para que esta grande obra que começou aqui, dia 16 de janeiro, agora nós vamos fazer apenas 5 meses. Sabemos que é um início, pastor Reinaldo, apenas, é como aquilo que ministramos, né? É uma pequena nuvem, é o início de um grande trabalho que temos feito aqui, e eu quero louvar a Deus. A nossa irmã Maria Magalhães, como ela toma um remédio 9 horas em ponto, ela saiu antes, mas eu quero louvar a Deus pela irmã Maria Magalhães, pela irmã Francisca, pela Isabela e pela irmã Ilma. Por que eu estou citando elas, irmão Wellington, em especial? Porque elas são aqui do bairro. Elas foram ganhadas aqui no bairro, são pessoas que irmã Francisca é nossa vizinha aqui, ela espera alguém começar aqui, na hora que ela ouve lá, opa, boa noite, ela de tão pertinho que ela mora. Irmão pastor Reinaldo, são pessoas daqui do bairro que, para honra e glória do Senhor, tem vindo somar, alguns, né, como a irmã Ilma, já são, a irmã Francisca já é batizada, já, né, amém? Irmã Ilma e irmã Francisca são batizadas, né, já chegaram aqui batizadas, vieram de outro ministério, mas a irmã Isabela, né, batizou aqui, o irmão Samuel, que não veio hoje, o Caio, que está de viagem com a família, né, com toda a família que são membros aqui, missionária Juliane, missionário Jacques, e tantos outros que virão ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque através da sua oferta e do seu dízimo, que esta igreja está com as portas abertas, amém? Convidar o evangelista Elcio para consagrar a sua oferta. Em seguida você tem a oportunidade de trazer aqui no altar. Eu vou só falar dos cultos da semana e do abenço apostólica, amém? Glória a Deus. Você que vai devolver ao altar do Senhor nesta noite, segura na tua mão a tua oferta, o teu dízimo. Você que está em casa também, você tem como fazer isso. No link dessa transmissão, tem como você pode entrar em contato para estar abençoando esta obra. Amém? Não é pagar. Quem somos nós para pagarmos alguma coisa? Pagar, você já pensou, pastor Reinaldo, se tivéssemos que pagar o oxigênio que a gente respira? Pagar. Tem pessoas que têm um entendimento errado das coisas, né? Ah, mas eu não vou pagar, não. Nós vamos devolver, porque tudo é dele. Né? Ele nos dá para que depois nós pudéssemos devolver a ele. Olha que Deus maravilhoso. Amém? Então segura na tua mão a tua oferta, o teu dízimo. Querido Deus e amado Pai,
Senhor, em obediência, Senhor, à tua palavra, Senhor. Isso é mandamento do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 10. E nós estamos obedecendo ao Senhor Deus nesta noite, devolvendo ao teu altar, porque na verdade tudo é teu. Nós te agradecemos porque primeiro o Senhor nos dá, para que depois nós o devolvemos. Senhor, repreende o devorador, o cortador, o destruidor e o migrador, Senhor, na vida do meu irmão, na minha vida. Ó Deus, que o Senhor possa aumentar, Senhor, os nossos celeiros. Ó Deus, aquele que nesta noite não trouxe para devolver, mas que ele possa consagrar ao Senhor a sua vida, o seu coração a Ti. Abençoa, receba, Senhor, essas ofertas, esses dízimos, para que a manutenção aqui deste lugar, ó Deus querido, esteja em dia, Senhor, para que em tudo o nome poderoso e precioso do Senhor seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe, fica à vontade para trazer o altar, no nome do Senhor. Glória a Deus. Pode vir ofertar, dizimar, você que trouxe. Irmãos, oi? A pastora Débora. Glória a Deus, amém? Assim como o nosso irmão pediu ali, se você está aqui, amém, deseja ofertar ou dizimar através da maquininha, nós temos a maquininha, é uma maneira de facilitar para os irmãos, amém, não é nada de outro. Antigamente, quando falava maquininha na igreja assim, né, pastor Reinaldo, causava um pouco de estranheza, mas hoje em dia, como ninguém, né, irmã Simone, anda com dinheiro, amém? Então, irmãos, você que está em casa, deseja ofertar, dizimar em nossa igreja, foi colocado um número de telefone aí, é um WhatsApp, entre em contato, nós vamos te orientar como você pode fazer. Por enquanto, irmãos, estamos usando uma conta provisória, tá? Não vou nem falar emprestada não, uma conta provisória, que até nós podemos depois abrir uma conta exclusiva, amém, da igreja, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que nós estamos transmitindo o nosso culto, pode se sentar, irmãos na Itália, lá em Portugal, pastor Reinaldo estava assistindo, irmãos em muitos lugares pelo Brasil, amém, em outros países também, essa é a obra do Senhor, amém, avançando sem fronteiras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nesta semana, esteja orando, naquele momento da oração, eu esqueci de mencionar a esposa do pastor José Elton. Quem é pastor José Elton? Pastor José Elton é pastor da nossa igreja no bairro Jardim Canadá, no bairro lá em Nova Lima, amém? A esposa dele está com Covid. Amém? Ore pela esposa dele, só que o nome dela é um pouco a gente chama ela sempre de pastora. Eu e a Débora, quando eu vou lá ministrar, a gente fala pastora, né? A gente chama ela de pastora, mas o nome dela é meio diferente mesmo. Mas é a esposa do pastor José Elton, da Unida, do Jardim Canadá. Inclua o nome dela nessa semana na sua oração. Amém? Em nome de Jesus. Em falar esta semana, terça-feira, o nosso primeiro culto da vitória de 2021. Amém? Quinta-feira, culto Crescer, provavelmente vai ser só online. Eu ainda vou entrar em contato com a missionária Juliana, não sei se ela chega. Dia 6 é que dia? Quarta? Eu acho que ela chega na quarta. Aí vamos ver a possibilidade se ela vai fazer o culto presencial na quinta ou apenas online. Então fique aí, nós estaremos divulgando. Amém? No sábado, o nosso culto de jovens, como acontece todo primeiro domingo do mês. Todo primeiro sábado do mês. É culto de jovens aqui de nossa igreja. Nós vamos fazer o Cine Pipoca. Só que dessa vez não é Cine Pipoca não, é Cine Hot Dog. Amém? Estaremos passando um filme. No mês passado nós passamos Desafiando os Gigantes. É Desafiando os Gigantes, pastora? Amém? E foi pipoca, né? Derrubando os gigantes, né? E nós vamos passar um filme evangélico. E vamos também comer cachorro quente, amém? 0800, você que é jovem de 0 a 100 anos, você que está em casa, é jovem de 0 a 100 anos, venha, amém, assistir um filme muito abençoado e também comer um delicioso cachorro quente. Tudo 0800, vocês, todos que estão aqui, são convidados em nome de Jesus. E domingo que vem, eu encerro os avisos, domingo que vem, é segundo domingo do mês, é o que mesmo? Santa Ceia, tanto no nosso culto pela manhã, como no nosso culto da noite. Irmãos, pela manhã tivemos um culto maravilhoso aqui hoje.
Os irmãos que estavam de manhã não vieram de noite, é um outro grupo de pessoas. É sempre assim, né? Se o dia que vier todos os irmãos que têm frequentado a igreja aqui não vai caber, não. Ainda bem que tem irmãos que vêm de manhã no domingo, na terça é um outro grupo de pessoas, né? E glória a Deus, é a obra do Senhor sendo feita. Tem Santa Ceia de manhã e Santa Ceia à noite. Amém? Irmã Simone, tem algum aviso? Não? Irmã Evangelista Elcio, tem algum aviso? Pastora Débora, pastor Reinaldo? Posso encerrar? Vamos ficar de pé para a gente dar a bênção apostólica? Amém? Que Deus abençoe o pastor Reinaldo Orício. Amém? Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra maravilhosa. Amém? Se você assistiu, você quando chegar em casa, tem Facebook? Compartilhe o culto de hoje no seu Facebook. Nos ajude. O culto da manhã hoje, quando nós encerramos, 394 pessoas tinham assistido. Pastor, 394 pessoas tinham assistido o culto de manhã. Glória a Deus, amém? Isso quando encerrou, fora os que assistem depois. Depois a gente vai ver quantas pessoas assistiram hoje, e foram muitas, que deu para ver ali, muitas pessoas, amém? Fora os que assistem. Então compartilha, ajuda a gente, nos ajude a evangelizar, amém? A essa palavra chegar em muito mais pessoas, amém? Nosso YouTube já está com 870 pessoas, falta 130 pessoas para a gente chegar a 1000, irmã Ilma. E quando chegar a 1000, nós vamos transmitir pelo Face ao vivo, como estamos fazendo, e vamos transmitir pelo YouTube também ao vivo, amém? Porque é a partir do 1000 que o YouTube abre uma plataforma, né? Abre lá, né, irmã Francisca? Então vai ser duas plataformas, Facebook e YouTube. Essa semana nós vamos chegar a 1000. Amém, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não só hoje, mas para sempre. Vamos encerrar aplaudindo o Senhor? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.